Revelado o poder sobrenatural da lei da atração. Manifeste milagres divinos em 40 dias. Maria, uma mulher de fé inabalável, sentia que o peso do mundo estava em seus ombros. Moradora de Estrela do Sul, sua vida não era nada fácil. Com 4 filhos para cuidar e um marido desempregado, Maria lutava para manter a chama da esperança acesa em meio a tantas dificuldades. Seu filho mais velho, Lucas, havia se afastado da fé e se entregado ao vício. Numa noite iluminada apenas pela luz de uma vela, enquanto reorganizava a casa, seus dedos tocaram algo inesperado, um antigo livro sagrado deixado por sua avó. Ao abrir, suas páginas pareciam brilhar com a luz do além, revelando não apenas versículos, mas escritas sobre fé, milagres e a enigmática lei da atração. Maria leu com fervor, absorvendo cada palavra que parecia dançar diante de seus olhos. Sentiu o coração acelerar ao entender que, ao elevar suas orações e pensamentos, poderia manifestar realidades em sua vida. Nos próximos 40 dias, prometeu a si mesma, aplicarei essa prática, unindo-a à minha rotina de oração. Cada noite, reunida com seus filhos e o marido, acendia uma vela em homenagem a São Miguel Arcanjo, compartilhando anseios, a cura de Lucas, a restauração do lar e a segurança financeira. A atmosfera se enchia de expectativa, de um sobrenatural que pulsava à espreita. No entanto, Maria não podia escapar do ceticismo da própria mãe, que a alertava sobre as perigosas armadilhas de misturar crenças. As críticas ecoavam em sua mente enquanto Lucas, dia após dia, parecia ladeira abaixo. As preces sucediam-se, mas a saúde de Lucas se deteriorava, e a fé de Maria começava a vacilar. No 28º dia de sua jornada, a angústia tomou conta dela. As dúvidas erguiam-se como sombras ao seu redor. Estou buscando o milagre da forma errada? Perguntou-se, a voz presa na garganta. Numa noite em que o desespero parecia lhe engolir, Maria se entregou em oração, clamando a São Miguel não apenas pela cura do filho, mas também por sabedoria para suportar a dor. E ali, nesse momento de entrega profunda, sentiu uma onda de paz envolver seu ser. À medida que suas lágrimas escorriam, uma luz suave a rodeou, como se as orações de sua família tivessem atraído a presença divina. A revelação a atingiu. A verdadeira fé não reside nas respostas que buscamos, mas na transformação dos corações na jornada de fé. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Em uma reviravolta surpreendente, no 40º dia, Lucas retornou para casa, trazendo uma aura de esperança. Após uma oração fervorosa, ele relatou uma melhora inexplicável. Maria, tomada pela gratidão, decidiu partir em busca de uma nova missão, compartilhar seu testemunho com a comunidade, unindo a todos em oração. Contudo, o que será necessário para levar essa fé além de sua própria casa e alcançar outros que também anseiam por milagres? A história de Maria apenas começou, e a comunidade de Estrela do Sul aguardava com ansiedade para descobrir o que Deus ainda estava prestes a fazer em suas vidas. Maria estava decidida. Com o coração pulsando de emoção, ela pensava em como poderia transformar sua experiência em um farol de luz para outros. Era hora de ir além das paredes de sua casa e compartilhar a alegria que tinha encontrado. Naquela tarde, enquanto o sol se punha, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, Maria começou a planejar uma reunião na igreja local, um encontro onde todos seriam bem-vindos para compartilhar suas dores e esperanças. Ela pegou uma folha de papel e começou a listar as pessoas que poderiam se beneficiar de um momento de união e fé. Seria um espaço onde não apenas contariam seus desafios, mas também testemunhariam as pequenas vitórias que a vida traz. Ao chamar as amigas, os vizinhos e até mesmo aqueles que se sentiam distantes da fé, Maria sentia a energia positiva se expandindo ao seu redor. Na semana seguinte, o evento estava marcado. A igreja, envolta em um clima de expectativa, foi decorada com flores e velas. Maria, nervosa mas confiante, olhava para os rostos conhecidos que chegavam. Havia pessoas que enfrentavam batalhas semelhantes, iguais às dela. Ela começou a falar sobre sua jornada, sua luta, as lágrimas e a luz que finalmente a encontrara. Meus irmãos e irmãs, começou ela, com a voz trêmula, nunca imaginei que um simples gesto de fé poderia mudar tanto minha vida. Eu estava perdida e angustiada, mas descobri que a verdadeira fé não mente e é capaz de transformar dor em esperança. E se eu consegui, todos aqui também podem.
Conforme os testemunhos foram se desenrolando, a igreja foi preenchida por uma atmosfera eletrizante. Um homem compartilhou como havia superado a dependência, uma mulher contou sobre a cura inesperada de uma doença grave. A cada relato, a fé coletiva se intensificava. Maria sentiu que todos ali eram parte de uma grande corrente de amor e força, conectados por um propósito divino. Ao final da reunião, alguém sugeriu levantar as mãos e orar em conjunto. Vamos atrair a luz divina para as nossas vidas. As vozes se misturaram em um clamor fervoroso. Maria sentiu o calor das energias que se irradiavam da comunidade. Era como se Deus estivesse ouvindo cada palavra, cada pedido, cada agradecimento. Mas, no fundo de seu ser, uma semente de dúvida começava a brotar. Maria se perguntou se somente reunir todos em oração seria o suficiente. Seria apenas o início? O que mais seria necessário para que a transformação se espalhasse por Estrela do Sul, impactando não apenas os presentes, mas também aqueles que não puderam vir? Assim, ao encerrar a noite, uma sensação de inquietude e esperança se misturava dentro dela. Determinada, Maria decidiu que aquele seria apenas o começo de um longo caminho. E, em seu coração, uma pergunta ressoava como um eco suave: qual será o próximo passo que Deus deseja que eu tome? No dia seguinte, ao acordar, ela percebeu que mais desafios estavam à frente. Havia um grupo de pessoas necessitadas no bairro, uma igreja em outra parte da cidade que precisava de ajuda. Uma nova missão parecia surgir em sua mente, e a jornada estava prestes a tomar rumos inesperados. Afinal, a fé muitas vezes nos leva por caminhos que nunca imaginamos. O que Maria descobriria a seguir? Maria acordou com o coração pulsando de expectativa. A luz do sol filtrava pela janela, acentuando a sensação de renascimento que ela sentia. As ideias dançavam em sua mente, e a pergunta que a acompanhava desde a noite anterior se tornava cada vez mais clara: como poderia realmente fazer a diferença na vida das pessoas de seu bairro? Determinada a descobrir respostas, Maria decidiu que iria caminhar pelas ruas de Estrela do Sul. Era um ato simples, mas poderoso. O caminho estava repleto de casas coloridas, e o aroma do pão quente das padarias recém-abertas envolvia o ar. Cada passo se sentia como uma oração, uma invocação à sabedoria divina. Logo, no pequeno parque central, Maria avistou algumas crianças brincando. Elas riam e corriam, inocentes e cheias de alegria. Sorriu ao ver essa cena e se lembrou da própria infância, quando as preocupações eram apenas uma sombra distante. Mas, ao olhar mais de perto, percebeu que algumas crianças não tinham abrigo seguro, suas roupas eram simples e desgastadas. Um aperto no coração a fez refletir como poderia trazer mais amor e luz àquela comunidade. Foi quando uma ideia brilhou como uma estrela em sua mente. E se criássemos um programa de acolhimento e cuidado? Algo que envolvesse toda a comunidade. Seu coração acelera, e Maria sabia que precisava compartilhar essa ideia. Voltando para casa, fez uma rápida anotação com tudo que vinha à mente. Visitas a lares, atos de bondade, um dia de doação. Ela queria que as pessoas sentissem que eram amadas e apoiadas. Em sua visão, todo mundo merecia sentir a esperança e a da transformação. Naquela noite, Maria organizou uma nova reunião, mas desta vez, era uma chamada ao serviço. Convidou todos aqueles que estavam dispostos a ajudar, membros da igreja, vizinhos e amigos. Quando viu a sala de novo cheia de rostos, percebeu que sua ideia estava sendo acolhida com braços abertos. Hoje estamos aqui para unir forças, disse Maria com entusiasmo. Vamos ser as mãos e os pés de Deus em Estrela do Sul. Cada um de vocês tem um talento, uma habilidade, e juntos podemos impactar vidas. Que tal começarmos uma arrecadação de alimentos? Ou um dia de atividades para as crianças? Vamos iluminar nossa comunidade com ações de amor. As vozes de incentivo começaram a ecoar e, como uma corrente poderosa, todos se uniram à visão de Maria. Os olhares se iluminavam, e a chama da esperança se acendia em cada coração presente. Era um momento sagrado, uma convocação divina. Enquanto Maria compartilhava suas ideias, notou que grande parte do grupo parecia inspirada a contribuir. Lembrou-se de como Deus, em sua palavra, sempre nos convida a agir. E, mesmo com toda aquela empolgação, sentia que ainda havia algo mais. Uma verdadeira necessidade de entrarmos em conjunção com o plano divino. Assim, durante a reunião, Maria decidiu dedicar um momento especial à oração. Pediu a todos que se unissem em espírito. Vamos pedir a Deus que nos guie, que Ele mostre como agir, que Ele mova nossos corações e traga luz para aqueles que precisam. A atmosfera se tornou pesada de emoção. Maria sentiu uma presença forte entre eles.
As mãos foram levantadas novamente, e, finalmente, as vozes se ergueram em clamor, pedindo direcionamento e bênçãos. Enquanto todos oravam, uma ideia mágica começou a se formar em sua mente. Havia muito mais que poderiam fazer. Um projeto comunitário, uma missão cheia de amor, que abrisse os braços para todos os necessitados. E então, entre orações fervorosas e visões de esperança, Maria percebeu a conexão extraordinária que estava se formando. Quando uma pessoa levantou a mão e compartilhou uma experiência sobre como a generosidade havia mudado sua vida, as palavras dela pareciam iluminar tudo ao redor. Maria sabia que isso era só o começo. Mas uma pergunta ainda ecoava em seu interior. Quais portas Deus abrirá em nossa jornada? O que mais podemos fazer para impactar Estrela do Sul de maneira divina? A expectativa pairava no ar, e Maria estava prestes a descobrir que sua fé poderia fazer muito mais do que apenas pequenos gestos. A verdadeira missão estava somente começando. A nova manhã se despontava em Estrela do Sul, e Maria sentia uma energia vibrante à sua volta. O desejo de agir crescia dentro dela, como uma chama que não queria se apagar. O planejamento da reunião ainda ecoava em sua mente, mas agora ela sentia que era hora de dar o próximo passo. A ideia de um projeto comunitário não seria apenas uma proposta, mas uma missão com a qual todos pudessem se envolver e se sentir parte. Enquanto caminhava pelo bairro, observava com atenção as pessoas que cruzavam seu caminho. Mães com crianças nos braços, idosos sentados em bancos de praça, jovens compartilhando risadas. O que se escondia por trás desses rostos? A necessidade de apoio? De amor? E se cada um deles tivesse uma história que poderia ser ouvida e transformada? Foi com esse pensamento que Maria decidiu que uma das primeiras ações do grupo seria uma semana de oração e ouvir. Convocou seus amigos e membros da igreja novamente, agora para um encontro onde poderiam discutir como escutar as histórias uns dos outros. Todos chegaram com um misto de expectativa e entusiasmo. Era como se todos sentissem que algo grandioso estava prestes a se desenrolar. Maria abriu a reunião falando sobre a importância de ouvir. Diversas vidas podem ser mudadas na simplicidade de um diálogo, disse ela, lembrando-se das palavras de Tiago: sede prontos para ouvir, tardios para falar. Sua voz, repleta de fervor, tocou o coração de cada presente. Todos podiam sentir que estavam sendo chamados a participar de algo maior. À medida que a reunião avançava, os relatos começaram a fluir. Uma jovem compartilhava como se sentia sozinha após se mudar para o bairro. Um pai de família falava das dificuldades de enviar a filha à escola e como o medo de não dar conta o deixava angustiado. Ouvindo esses testemunhos, Maria percebeu que, para cada dor, havia um chamado à ação. Era lindo e doloroso ao mesmo tempo, um lembrete de que todos enfrentam lutas invisíveis. As orações também começaram a subir, não só por eles, mas por todos os moradores de Estrela do Sul. Era um clamor por cura, um desejo palpável de transformação. Maria olhou ao redor e viu as lágrimas rolarem pelo rosto de alguns, sentindo que ali, naquele espaço, Deus estava presente e atuando. Vamos fazer algo além das orações. Vamos convidar esses moradores a se juntarem a nós. Um dia de escuta e amor, gritou um dos membros. A sala se iluminou com aplausos e vozes animadas. Ali estava a ideia para um evento que poderia realmente impactar aqueles que mais precisavam. Um dia de acolhimento onde cada um pudesse contar sua história e ser apoiado. Depois dessa reunião fervorosa, Maria estava cheia de esperança. Ao passar pela vizinhança, ela sentia certeza de que aquela ideia poderia ser a chave para abrir cores de transformação. Mas, mesmo assim, uma inquietação permanecia. Como fazer com que todos se sentissem seguros e confortáveis para compartilhar suas histórias? Maria tinha uma visão clara, mas a pergunta assombrava. Como superar os medos e barreiras que silenciaram tantas vozes? Como garantir que essa missão chegasse além do que sonhamos? Com o coração pulsando forte, ela sabia que precisava buscar mais orientação divina. O céu parecia estar prestes a revelar algo. As estrelas não eram apenas paisagens celestiais, mas também guias que poderiam desdobrar caminhos em sua jornada. E assim, sob a luz suave do sol poente, Maria se preparava para mais uma conversa com Deus, crendo que a resposta estava a caminho e as próximas portas estavam prestes a se abrir. A noite havia chegado, e Maria se sentou em sua varanda, avistando o céu estrelado que parecia brilhar mais intensamente a cada momento. Era como se as estrelas, com seus diferentes brilhos, estivessem sussurrando segredos de esperança e fé. Tomou um profundo fôlego, permitindo que a brisa suave envolvesse, enquanto sussurrava em voz baixa suas dúvidas e anseios a Deus. Como posso guiar essas almas rumo ao amor que tanto precisam? Como posso fazer com que suas vozes sejam ouvidas?
Ela fechou os olhos, buscando a paz que vinha com a entrega de seus medos ao Criador. Maria sabia que, em meio à escuridão, sempre haveria uma luz. A espera pela resposta se tornava cada vez mais inquietante, mas, ao mesmo tempo, fazia seu coração ser preenchido de uma expectativa doce. De repente, uma ideia surgiu como um raio de luz em sua mente. E se começássemos a partilhar não somente as histórias de dor, mas também as de superação? Que tal criarmos um mural de memórias? Essa visão instantânea fez seu coração acelerar. O mural poderia ser um espaço físico onde as pessoas pudessem expressar e visualizar suas jornadas de fé e transformação. Seria a união de vozes, histórias que, postas lado a lado, formariam um legado de esperança. A visão se espalhou por sua mente como um fogo que se alastrava. Um lugar onde a passagem dos desafios se tornasse visível e celebrada. Por que não incentivar todos a trazerem fotos de momentos importantes que contassem suas narrativas de superação? Juntamente com as histórias de dor, poderiam registrar também as vitórias e a força com que enfrentaram suas lutas. Assim, a ideia do mural se tornaria uma ferramenta de cura e encorajamento. Maria abriu os olhos, sentindo-se mais iluminada. No canto da varanda, um caderno estava aberto, as folhas em branco aguardando demonstrações de fé. Com caneta em mãos, começou a rabiscar suas ideias. As palavras tomavam forma, aos poucos se transformando em um plano. O que antes parecia um sonho vago agora se concretizava em ação. Logo, ela imaginou um dia inteiro de celebração, onde as histórias seriam compartilhadas e o mural montagem. Em meio à escrita, uma nova preocupação surgiu. Como garantir que todos ficassem satisfeitos e confortáveis ao compartilhar suas vidas? Ela conhecia bem a resistência que algumas pessoas tinham em mostrar suas feridas. Seria vital criar um ambiente seguro, um espaço sagrado onde cada um pudesse se abrir sem medo de julgamento. Uma oração fervorosa brotou de seu coração. Ela suplicou por direção e proteção em cada passo que estava prestes a dar. Sentiu que precisava reunir o grupo novamente para discutir essa nova ideia do mural. Ao entrar em contato com os amigos, seu entusiasmo foi contagiante. Alguns até lhe enviaram mensagens encorajadoras, e um sentimento de unidade começou a se formar. Mas antes da nova reunião, Maria decidiu que era hora de fazer mais uma busca em seu coração. Recolheu algumas folhas secas que tinha guardadas como símbolo de transformação. Com gratidão, olhou para o céu e sussurrou: Deus, eu confio em ti. Que cada voz seja ouvida e que a luz do teu amor inunde Estrela do Sul. A resposta parecia flutuar no ar, e ela sentiu uma onda de paz preencher seu ser. Contudo, algo ainda a intrigava. Haveria ainda algo que Deus desejasse revelar? Alguma parte do plano maior que estava prestes a se desenrolar? Com um misto de ansiedade e esperança, Maria se preparava para mais um dia que poderia mudar tudo. As portas estavam se abrindo, mas o mistério do que ainda estava por vir sussurrava em seu coração. Maria despertou na manhã seguinte com uma sensação diferente. O sol já brilhava forte, aquecendo sua sala e fazendo com que os raios dourados filtrassem pelas janelas. Era como se uma nova energia estivesse envolta no ar, convidando-a a agir. Com um propósito renovado, ela se levantou e dirigiu-se à cozinha, onde uma xícara de café fresco a aguardava. Enquanto o aroma envolvia o ambiente, seu coração pulsava com expectativa do que estava prestes a acontecer. Depois do café, Maria resolveu tomar um tempo para orar. Sentou-se em seu lugar de costume, e mais uma vez levantou seus olhos para os céus. Senhor, guia-me. Que cada passo que eu der hoje esteja alinhado com a tua vontade, implorou. Ela sabia que um plano estava se formando, e sua alma vibrava com a possibilidade de algo grande. Assim que o dia avançava, Maria foi até a praça central da cidade. As folhas das árvores reluziam ao sol, e o movimento das pessoas dava vida ao ambiente. Ela sentia que o mural não seria apenas um espaço físico, mas um elo entre as almas que desejavam ser ouvidas. Ao caminhar, sua mente não parava de girar em ideias. Ela pensou que, além das histórias de superação, poderia incluir momentos de fé que marcaram a vida das pessoas. O mural vai ser o coração de Estrela do Sul. Um lugar de acolhimento. Sussurrou animada para si mesma. Maria começou a fazer uma lista do que era necessário para a reunião: materiais, espaço e, o mais importante, pessoas dispostas a compartilhar suas histórias. Logo se encontrou com Ana, sua amiga mais próxima. Quando explicou a ideia do mural, os olhos de Ana brilharam. Maria, isso é maravilhoso. Podemos reunir todos. Vamos fazer um evento. A energia de Ana era contagiante, e Maria sabia que junto dela, o sonho começaria a se materializar.
Juntas, aos poucos, foram criando um esboço do que o evento poderia ser. Maria lembrou-se das outras pessoas da comunidade que, poderiam se beneficiar com essa experiência. Havia Pedro, que lutava contra as dificuldades do desemprego, e Luísa, que enfrentava a batalha contra a depressão. Elas poderiam ser um testemunho vivo de superação e fé. Além disso, Maria sentia que essas histórias eram valiosas e que poderiam inspirar a todos, como uma luz no fim do túnel. Enquanto conversavam e desenhavam as ideias, um sentimento de expectativa pairava no ar. Maria percebeu que aquele mural não apenas representaria memórias, mas sim um convite à transformação. Uma manifestação divina que poderia surgir através do compartilhamento. Ao final da tarde, após tantas conversas, Maria foi tomada por um forte impulso. Ela sabia que havia algo mais profundo por trás de toda essa transformação, algo que a convidava a dar o passo seguinte. Ponderou sobre a possibilidade de um círculo de oração durante o evento. Uma oportunidade de alinhar as intenções com a vontade de Deus. Vamos colocar tudo em oração antes de começarmos, decidiu em voz alta, e Ana concordou com entusiasmo. Mas naquele instante, algo a abalou. Uma dúvida sussurrou em seu íntimo. E se algumas pessoas não quiserem compartilhar? Como lidar com o medo delas? Os sentimentos se tumultuaram, mas Maria respirou fundo, entregando isso a Deus. A luz que emanava de seu desejo de ajudar era mais forte do que qualquer incerteza. Afinal, assim como as estrelas que a acompanhavam, cada voz era um farol que merecia ser visto. Com a mente fervilhando, ela e Ana passaram o resto da noite organizando tudo. O dia da reunião finalmente chegaria. O dia dos encontros já estava marcado, mas ainda sentia o mistério pairando. Afinal, o que mais Deus estaria preparando por trás de tudo isso? Como as histórias que seriam compartilhadas impactariam a vida de cada um? Um campo vasto de possibilidades se abria à frente dela, e a expectativa de algo grande pairava no ar. Na manhã do grande evento, Maria acordou com o coração acelerado. O dia finalmente havia chegado. A luz do sol penetrava suavemente por suas janelas, dando um calor reconfortante à sua sala. Ela olhou ao redor e, por um instante, tudo parecia em suspensão. Como se o universo estivesse esperando por aquele momento. Com o pensamento firme, Maria se dirigiu à cozinha. Preparar um café era parte de sua rotina, mas hoje talvez tivesse um significado mais profundo. Depois de tomar o café, Maria sentou-se novamente em seu lugar querido. A cada respiração, sentia a energia do dia envolvê-la, uma expectativa divina que pulsava dentro de si. Senhor, que este dia seja um testemunho do teu amor, orou fervorosamente, permitindo que a paz envolvesse seu ser. Ana chegou logo em seguida, cheia de entusiasmo, com uma pastinha de documentos e algumas decorações nas mãos. Maria, olha isso! Temos que arrumar tudo para que o mural fique lindo. As palavras de Ana faziam os olhos de Maria brilharem. Elas trabalharam lado a lado, rindo e organizando o espaço na praça central. O local rapidamente começou a ganhar vida, adornado por balões e cordões coloridos, um reflexo da alegria que estavam prestes a espalhar. As horas passaram voando. À medida que o horário da reunião se aproximava, Maria sentia uma mistura de ansiedade e excitação. As histórias começaram a chegar. As pessoas da comunidade, uma a uma, se aproximavam, trazendo gargalhadas, sorrisos e, é claro, histórias que rufavam como tambores em seus corações. Uma sensação de união começou a se espalhar, e Maria percebeu que o mural definitivamente se tornaria o coração pulsante de Estrela do Sul. Quando o evento começou, o espaço estava cheio de rostos conhecidos, mas também de muitos desconhecidos. Maria subiu ao pequeno palanque improvisado e sentiu uma onda de coragem. Bem-vindos a todos! Hoje, estamos aqui para compartilhar nossas histórias, e para que nossos corações se conectem, através da fé e da coragem. Sua voz ecoou pela praça, e um murmúrio de aprovação se seguiu. As primeiras histórias começaram a ser compartilhadas. Pedro falou sobre sua luta contra o desemprego, e como em meio à dificuldade, sua fé o manteve firme. Luísa então partilhou sua jornada pela depressão, descrevendo como a luz divina também pode ser encontrada nos tempos mais sombrios. As histórias se entrelaçavam como uma tapeçaria de experiências humanas, e a presença de Deus parecia brotar a cada testemunho compartilhado. Enquanto Maria ouvia, sentiu algo extraordinário. Uma força invisível cercava todas as palavras e lágrimas que fluíam livremente. Os sentimentos compartilhados criaram um espaço sagrado, como se todos ali estivessem fazendo parte de algo maior. Havia a sensação de que aquelas vozes unificadas não apenas contariam suas histórias, mas também tocariam o coração de outros. Depois de algumas histórias poderosas, Maria teve uma ideia que a fez tremer de empolgação. Vamos nos unir aqui, em um círculo de oração.
Que possamos entregar tudo a Deus e permitir que Ele opere milagres em nossas vidas. O clamor reagiu com uma vibração coletiva, e todos se aproximaram, formando um amplo círculo. As mãos se entrelaçaram, e uma atmosfera de reverência se instalou. Maria elevou sua voz em oração, pedindo intervenção divina, bênçãos e cura. Enquanto seu coração ardia com confiança, ela não podia ignorar um outro ponto que a incomodava. E se as pessoas não se sentirem seguras o suficiente para compartilhar suas dores? O dilema borbulhava como água em ebulição. O momento era crucial para muitos ali, e entre as intercessões, Maria percebeu que cada pessoa tinha suas próprias batalhas internas. O Espírito de Deus parecia fluir entre eles, quebrando muros, preenchendo vacilos de insegurança. O mistério da transformação divina pairava no ar. O que mais poderia acontecer naquele circo de fé e amor? Aquele evento poderia ser apenas o começo. O que mais Deus tinha reservado para a Estrela do Sul? À medida que o círculo de oração se formava, a energia no ar pulsava com uma intensidade quase palpável. Maria sentia cada alma unida, cada coração reverberando em sintonia. A oração fervorosa subia aos céus como incenso, elevando-se entre as nuvens e tocando o trono divino. Era um momento de entrega, onde as vidas se entrelaçavam em busca de um só propósito: experimentar o amor de Deus. Que começou como um simples evento se transformava em um movimento. As vozes, antes tímidas, agora ecoavam de esperanças e anseios. Uma mulher, com lágrimas nos olhos, deu um passo à frente. Seu testemunho era carregado de dor, mas transparecia uma luz de renascimento. Ela falou sobre a luta contra o câncer, como a fé na cura fez viver dias mais leves, mesmo diante de um diagnóstico desafiador. As palavras dela eram como flechas, atingindo corações aflitos, despertando dentro de cada um a coragem de lutar. Os murmúrios de apoio se tornaram uma onda, onde cada história se conectava a outra. O som da comunhão infiltrava os recantos mais escuros de cada vida presente. Maria não conseguia conter a emoção. Ela se sentia como uma autora, testemunhando uma história maior que ela mesma. A praça, antes vazia, agora transformava-se em um repositório de milagres. A esperança estava plantada ali, e com ela, a certeza de que Deus estava em movimento. Então, enquanto as pessoas compartilhavam suas experiências, um jovem homem se levantou. Ele tinha uma expressão decidida e os olhos brilhavam com um fogo interno. Estou aqui hoje porque Deus me trouxe até vocês. Ele tinha lutado contra as sombras da dependência, mas ao invés de vergonha, havia um ardor de gratidão transparecendo em seu olhar. Foi a oração de vocês, a fé de todos, que me deu forças para recomeçar. Quero servir agora, ajudar outros a encontrarem essa mesma luz. O coração de Maria pulsava. Havia algo mais ali, uma confirmação de que o que estavam fazendo transcendia o ordinário. O amor estava se expandindo, despertando um desejo de unidade e de ajudar uns aos outros na caminhada da vida. Maria podia ver cada história como uma peça de uma grande máquina, todas funcionando juntas para o bem comum. Finalmente, ela teve uma visão. Maria sabia que aquele evento era como uma semente que seria plantada e frutificaria, mas o que ela não esperava era perceber que o solo ali preparado poderia ser ainda mais fértil. E se nós formássemos um grupo de apoio? Um lugar onde podemos compartilhar nossas lutas e vitórias regularmente? Propôs. O entusiasmo explodiu como fogos de artifício, sorrisos e gestos acenando enérgicos, alimentando a ideia que começava a ganhar força. Mas no meio da alegria, uma dúvida profunda surgiu no coração de Maria. O que acontecerá quando o evento acabar? Como manter essa chama acesa? A incerteza começou a pesar, uma nuvem leve de preocupação. O que poderia realmente acontecer quando os portões da praça se fechassem e as risadas se dissipassem no ar frio da noite? O dia se aproximava do fim. O sol começava a se pôr, e com ele, a atmosfera de expectativa aumentava. Tudo parecia preparado para uma revelação maior. Algo no ar anunciava que essa não seria a última vez que aquelas almas se reuniriam em adoração e amor. O poder da comunidade está apenas começando a se manifestar. O que Deus está prestes a revelar em Estrela do Sul poderá ser algo que nunca imaginamos. Essa certeza pulsava no coração de Maria, enquanto se preparava para o inesperado. Mas que experiências extraordinárias ainda estavam por vir? Quais desafios seriam enfrentados juntos na estrada que se abria à frente? A pergunta ressoava e deixava o ar cheio de expectativa. Enquanto a noite envolvia a praça, o brilho das estrelas parecia intensificar a energia que ainda pairava no ar. As vozes haviam diminuído, mas o sentimento de união pulsava como coração vivo, e com isso, a certeza de que novos começos estavam a caminho. Maria olhava para cada rosto que a cercava, refletindo sobre a transformação que ocorrerá naquela tarde.
A expectativa era palpável e algo dentro dela começava a se agitar novamente. Um círculo de oração havia sido formado, mas agora, era claro que deveria se transformar em algo mais. Maria levantou sua voz, quebrando o silêncio que começava a se instalar. Vamos nos comprometer a nos encontrar novamente. Não deixemos essa chama apagar. A declaração ressoou como um chamado divino, e um murmúrio de concordância ecoou entre os presentes. As pessoas começaram a se erguer, compartilhando ideias sobre quando e onde poderiam se reunir novamente, cada sugestão vibrando de uma fé renovada. Com isso, um sentimento de animação tomou conta do grupo. Aquela noite poderia ser apenas o início de um movimento ainda maior. Mais pessoas se levantaram para oferecer apoio, algumas sugerindo a criação de um grupo no WhatsApp, outros falando sobre o mural na comunidade onde poderiam compartilhar pedidos de oração. Um novo foco de esperança estava nascendo. Entre os murmúrios, uma voz familiar se destacou. Era a mulher que havia compartilhado seu testemunho de superação. Vamos nos reunir sempre, mas que seja um espaço seguro para cada um contar sua história, não apenas pedir oração, mas também celebrar nossas vitórias. Declarou, com a mesma paixão que iluminara sua fala anterior. Maria sorriu, percebendo que aquele círculo se mostrava não só como um espaço de cura, mas como um templo de testemunhos. As sugestões continuaram a fluir, e Maria se perguntava, será que todos ali estavam prontos para enfrentar os desafios que viriam? Porque, na verdade, manter a chama acesa exigiria mais que palavras, exigiria ação. Teriam coragem de se expor e lidar com as dificuldades que muitas vezes nos afastam do amor e da unidade. Enquanto refletia sobre isso, algo inesperado fez Maria parar. Uma jovem, que ainda estava ali, olhava para o chão, como se estivesse processando tudo. Maria não a conhecia, mas sentiu que precisaria se acercar dela. A jovem, percebendo o olhar de Maria, levantou os olhos e, com a voz trêmula, confessou: eu tenho medo. Medo de abrir meu coração. Para mim, é mais fácil ficar calada. O que ela soltou sem querer foi um clamor que ecoava em muitas almas ali presentes. Maria, tocada pela vulnerabilidade daquela jovem, respondeu com doçura. O medo é normal, mas juntos, podemos ser a força que nos ajuda a superar. Não estamos sozinhos. Cada um traz uma parte dessa força, e essa comunidade será um abrigo. Suas palavras eram como um abraço acolhedor, e cada rosto ao redor começou a brilhar com uma nova luz. O que poderia ser um espaço para desabafo se tornava também um porto seguro. À medida que essas interações se desenrolavam, aqueles que antes se sentiam sozinhos descobriram que, unindo-se, poderiam enfrentar os ventos turbulentos que frequentemente chegavam em suas vidas. Aquela praça, agora mística e iluminada por novas esperanças, era um farol que projetava luz e calor e assim, o compromisso de continuar juntos se firmou. Maria sabia que o desafio estava apenas começando. Fui chamada a conduzir seus irmãos na jornada que a esperava, e a responsabilidade a motivava. Levantando suas mãos, Maria orou por cada alma presente, clamando pela presença de Deus que atuara em suas vidas. Mas, enquanto o grupo se despedia, uma sensação crescente de algo iminente começou a se formar. Uma inquietação suave sussurrava ao coração de Maria. Há mais o que mais Deus poderia revelar a eles? Quais segredos o Senhor tinha guardado para aquele grupo unido? Com esses questionamentos fervendo em sua mente, Maria mal podia imaginar a onda de transformação que iria se desenrolar à medida que decidissem caminhar juntos. O que começava a se moldar nas sombras de suas vidas poderia, em breve, se tornar uma espetacular demonstração do amor e da graça de Deus. A expectativa era de que, em um curto espaço de tempo, essa rede de apoio se tornaria um verdadeiro exército de luz e amor. E se as bênçãos que aguardavam o grupo fossem maiores que qualquer um poderia imaginar? Se o que estava por vir fosse a manifestação do sobrenatural, bem além das expectativas humanas. Maria respirou fundo, enquanto um novo e audacioso plano começava a se formar em seu coração. A manhã em Estrela do Sul chegou trazendo uma leve brisa e um sol radiante, como se o céu todo estivesse celebrando a nova fase da comunidade. Maria olhava pela janela, cheia de gratidão e expectativa. A cena da reunião ainda ressoava em sua mente, e ela sabia que a união ali formada representava algo muito maior. Deus, o que vens a fazer a partir de agora? Sussurrou em oração, certa de que grandes coisas estavam por vir. Ao sair de casa, ela se encontrou com seus vizinhos. Cada um carregava a chama da esperança que se acendeu naquela noite mágica. Os sorrisos eram largos e os olhares, brilhantes. Maria sentiu que não era apenas um novo dia, era uma nova era para todos eles. Seguindo um impulso, Maria decidiu visitar algumas famílias que ainda não tinham se juntado ao movimento de fé. Ela bateu na porta de Dona Nilza, uma senhora que sempre teve um sorriso caloroso, mas que há meses enfrentava a solidão após a perda do marido.
Dona Nilza, venha se juntar a nós. Estamos criando um espaço de acolhimento e amor. Convidou Maria, segurando as mãos da mulher. O brilho nos olhos da senhora falava mais que palavras. O convite era um bálsamo para sua alma, e Maria percebeu o poder da compaixão. Ao longo da semana, o movimento crescia. Novas almas se juntaram, testemunhos floresceram, e o mural começou a ganhar vida, como as próprias histórias humanas que contava. Maria estava em constante oração, pedindo a direção de Deus para aquele projeto. Seu coração pulsava ao ser chamada para a liderança. Ela viu que suas inseguranças eram um convite ao crescimento. No próximo encontro, o grupo decidiu que era hora de orar e discutir sobre como espalhar a mensagem da comunidade. Em meio às vozes animadas, Maria pediu uma pausa para orar, e um silêncio sagrado tomou conta do ambiente. Os olhos se fecharam, e a energia da presença divina começou a se manifestar. Era uma conexão poderosa, e as orações subiram como um perfume suave, tocando o céu. Após a oração, uma jovem tomou coragem e levantou a voz. Por que não organizamos um evento em que possamos compartilhar tudo isso com nossa cidade? Um festival de fé e esperança. A ideia se espalhou como fogo. Maria sentiu que Deus estava lhes dando uma missão de amor e comunhão, ampliando o alcance do que começaram. Assim, planos começaram a ser feitos. Maria e o grupo decidiram que o festival seria uma combinação de música, testemunhos e um espaço de oração. Seria um dia em que todos poderiam não apenas compartilhar suas histórias, mas também celebrar a vida, o amor e a fé juntos. Com um calendário em mãos, começaram a organizar cada detalhe. Maria viu que cada passo dado era direcionado por uma força maior. Na véspera do festival, a ansiedade tomou conta dela. Maria sentou-se à mesa, rodeada pelos membros do grupo, e fez o que sempre fazia, intercedeu por cada um ali. Segunda a segunda, as orações foram elevadas, e na manhã do festival, as cores vibrantes das decorações contrastavam com a luz do sol radiante, criando um cenário de pura alegria. O dia chegou. Estrela do Sul estava repleta de vida. As pessoas chegavam, abraçando-se, sorrindo e testemunhando. As vozes, que um dia foram sussurros de dor, agora eram cânticos de alegria. O mural, agora em exibição, contava a história dos desafios superados, dos milagres recebidos. Maria viu o jovem que havia superado a dependência subir ao palco e compartilhar seu testemunho. Ele falava com tanto paixão que as lágrimas escorriam nos rostos da plateia. Este lugar é um testemunho vivo do poder de Deus. Nossas histórias conectam nossas almas. O clamor de apoio ecoou, e a presença de Deus parecia palpável, envolvendo todos em um abraço de amor. A atmosfera vibrava com expectativas. Cada interação, cada sorriso, era uma celebração da resiliência humana e da força divina. Maria, ao ver tudo isso, sentiu a paz transbordar em seu coração. Todas as suas preocupações, medos e dúvidas haviam se dissipado como neblina ao amanhecer. E naquele momento, Maria compreendeu. A verdadeira missão dela não era apenas transformar Estrela do Sul. Era permitir que Deus tirasse do coração dela e de cada um ali a luz que só Ele pode proporcionar. E assim, a comunidade se preparava para seguir com a semente lançada, não mais como indivíduos, mas como um só corpo. O Espírito Santo movia cada um como peças de um quebra-cabeça divino. Naquele dia, Maria viu o amor de Deus se manifestar de maneiras que as palavras não poderiam descrever. Senhor, eu vejo agora o que querias fazer em nós, que a luz da fé resplandeça eternamente em nossos corações. Orou em gratidão, sentindo Alex, Lucas e cada alma unida em uma celebração eterna. E assim, a história de Estrela do Sul não apenas ganhava um novo capítulo, mas contribuía para uma obra muito maior do que eles poderiam imaginar. Era um ciclo de transformação, amor e esperança que ecoaria nas gerações futuras. Agora, digo a vocês, este é o momento de mostrar seu apoio. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e manter essa mensagem poderosa na vida de mais pessoas. Comente suas reações e testemunhos sobre este final inspirador. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação gloriosa. Apenas verdadeiros servos de Deus sabem da importância de se unirem na fé e na esperança.